Beleza, vamos lá, galera. Hoje um texto talvez conhecido, talvez não, mas a gente vai falar de uma parábola que está lá em Mateus 22. Antes de começarmos, por ser parábola, pode ter diversas analogias. Então a gente vai tentar ficar no mais simples possível dela, tá? Talvez na verdade principal que ela trouxe para gente. Alguém pode ler aí para mim? Mateus 22, do 1 ao 14? Eu posso ler. Fica à vontade, querido. Sua mãe abriu ainda. Qual que é mesmo? Mateus 2. 22. 22. 2:22, né? Do 1 ao não, 14. Já estou lendo. Fica à vontade. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vá às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviram: Amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Beleza, obrigado, André, pela leitura. Uma palavra um tanto quanto forte, a gente pode assim dizer, né? E uma atitude bem pesada do rei. E nós vamos, de tantas coisas que tem para a gente estudar e para parar para pensar, nós vamos ficar com basicamente 4 itens desse texto todo, tá? A primeira parte dos convidados. Ali ele convida, a galera não vem, daí convida de novo, a galera, um volta para fazer suas coisas e ainda outros vão lá e matam os servos do rei que tinha mandado chamar os seus convidados. Então ele, irado, numa atitude bem educativa, vai lá, queima tudo e mata todo mundo. Foi uma solução tranquila. E aí ele vai lá e manda outros servos convidar qualquer pessoa. A galera toda que está na rua vai e chama porque a festa está pronta e a gente tem que celebrar. Então, há esse terceiro convite para aqueles que aceitaram e foram participar da festa. E o outro ponto a gente vai bater quando o rei encontra essa pessoa que não está trajado conforme deve ser, cujo não está com a veste correta para aquela ocasião. E daí a gente pode lembrar de formaturas, né? Todo mundo de terno e gravata e sempre tem um doido de tênis e calça.
normal. E como é diferente um ambiente de um jeito e uma pessoa trajada de outro. Ou quando a gente era pequenininho, que a gente ia em casamento e nossos pais, todo mundo de terno, e a gente de moletom. Já passei por isso. Mas, enfim, o terceiro ponto é esse, da veste, que o fato de ela não poder estar participando daquela situação, daquele momento, com a roupa que ela estava. E o quarto fica nos muitos serão chamados e poucos escolhidos, que daí a gente vai tentar finalizar, se Deus quiser, e tomara que sim, com esse texto. Beleza? Basicamente é isso. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesses pontos e espero que faça sentido na cabeça de vocês como fez na minha, tá? E se alguém tiver alguma dúvida ou algo para falar, fica à vontade para perguntar para o Joel, tá? E vamos junto. Vamos entrar na questão dos convidados. Jesus, ele classifica os convidados. Nessa parábola ele só fala, ele não diz quem é quem. Mas se a gente voltar um pouquinho antes, essa peça literária ela começa no 21 e termina no 23, 22, 23. Então a gente vai olhar essa peça inteira, não vamos passar por ela, mas essa peça literária começa no 21. Ali diz que Jesus entrou na sinagoga e começou a falar. E então, a partir daí ele fala duas parábolas e antes de ele começar essas duas parábolas, se apresenta a ele anciãos e mestres da lei. Então, esse é o público que ele está falando, certo? Certo, vamos lá. Ali ele fala duas parábolas, a dos dois filhos e a dos lavradores maus. Nessas duas parábolas, ele joga a mesma ideia. Algo foi dado para alguém, esse alguém não aceitou, e aí então foi dado para outra pessoa. Nas duas, ele diz mais ou menos isso. Só que nessas duas, ele cita quem são essas pessoas. Ele diz que, por eles não aceitarem esse primeiro convite, quem não aceitou, que daí era o povo de Israel não aceitou, então foi para todo tipo de gente, que daí ele vai falar de meretriz, vai falar de publicano, vai falar de pecador. Então ele classifica já essas duas pessoas. Então nessa terceira palavra, que é na parábola, que é que a gente leu das bodas aqui, do banquete de casamento, então a gente tem que entender que a rapaziada para quem Cristo estava falando já sabia do que ele estava falando. Beleza? Então, fica bem claro quem são os dois primeiros convites, a primeira lista de convidados para quem o rei entrega os convites e eles não aceitam. Então, claramente dá para ver que são o povo de Israel, os judeus, para quem era dado a herança e tudo mais. Beleza? Beleza, vamos ao seguinte. O povo que aceita, a galera ali que aceita, também já fica claramente, já está explicado antes. São os gentios, são os outros, são no texto que a gente leu vai falar sobre toda sorte de gente, homens bons e maus. Então, é todo mundo. É a gente, sabe? Essa galera ali, graças a Deus, é a gente. Esses gentios somos eu e você. Beleza? Então, agora entendemos quem são os convidados, que era o primeiro tópico nosso. Vamos para a veste. A veste, a gente pode classificar e simbolizar como ele está falando de reino de Deus, tá bem, também a gente consegue trazer muito fácil essa analogia, bem simples, né? De entender que é um novo nascimento, de entender que é a vida com Cristo, de entender que ter Cristo como Senhor e Salvador, e isso transformar a nossa vida, transformar o nosso viver, isso vai nos levar para o Sermão do Monte, né? Que é um estilo de vida cristão, de a gente ser discípulo de Cristo, de a gente ser imitador de Cristo, de a gente viver a vida que Cristo viveu. Então, a veste a gente pode entender que simboliza isso.
Beleza? Então, um resuminho até aqui. Teve os dois convites, a galera não aceitou, convidou a galera que não era para estar ali, que estava fora da lista, eles aceitaram, participaram da festa. O rei vai lá, encontra uma pessoa que não está trajada conforme era para estar, e esse traje significa que ele não está correspondendo aos critérios para estar ali, certo? É igual a pessoa que vai para uma faculdade e não passou na faculdade. Ela não pode estar ali, não é para ela estar ali. Beleza? Ela não passou no critério para estar ali. Vamos lá. Falando das vestes, o que então acontece? O rei vê aquele cidadão, há um problema. Ele fala, opa, peraí, como é que você entrou aqui sem estar com as vestes apropriadas? E aí a gente vai chegar no nosso problema. E eu já estou quase acabando, tá, gente? É verdade. Deixa eu ver aqui. A gente vai chegar no problema. O fato não é que ele precisava ser expulso, ou o foco não é que ele teria que ser expulso. Ele foi expulso de uma forma bem tranquila, amarrou e jogou fora, mas o foco não é nisso. O foco está em como ele conseguiu estar ali sem estar com as vestes. Então, o foco voltou para as vestes, não para ele, certo? Beleza? Então, isso é algo importante, porque daí, se não é ele e sim as vestes, é o critério que o rei está usando para com ele. E o critério, então, é o que é importante para nós. Só que, em nenhum momento ele fala do critério aqui. Ele só falou que tinha um que estava com as vestes que estava diferente de todos e ele não podia estar ali. E para a gente entender isso, a gente vai fazer um exercício e, Joel, se estiver errado, me corrija aí na frente de todo mundo, não tem problema. Mas nós vamos olhar para essa peça que a gente leu, né, essa parábola, dentro de uma peça maior, que é o livro de Mateus. Então, eu vou dar uma síntese bem pobre, tá? Por assim dizer, do livro de Mateus. Vou tentar ser claro para que a gente consiga continuar na nossa linha de raciocínio. Mateus, lá no capítulo 4, Jesus vai chamar os discípulos, beleza? Do 5 ao 7, ele diz para que os discípulos foram chamados, que daí vem o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, Jesus coloca para eles um estilo de vida diferente, que os fariseus talvez não tinham, mesmo acreditando que eles eram, e sendo os religiosos da época, para quem era herança e tudo mais, o povo escolhido, mesmo assim, ele dá um novo jeito de viver, um novo estilo de vida. Então, capítulo 5 ao 7, vem o para que eles são chamados. O restante, até o finalzinho, vai mostrar a interação de Cristo com a galera, a vida dele, os milagres e tudo mais. E nessa interação, Cristo vai mostrar quem são as pessoas. Através das andanças e tudo mais, ele vai mostrar que o fariseu vive de um jeito, ele vai mostrar que o religioso vive de um jeito, ele vai mostrar que o discípulo vive de um jeito. Então, essa interação de Cristo no restante do livro é para mostrar quem é quem, certo? E no 28, finalizando o livro de Mateus, mostra que ele dá o último ordem para a galera, a grande comissão, né? Ide, façam discípulos por toda a nação e tudo mais. Então, no último ele dá a ordem, vão e façam discípulos. Esse é o contexto que a nossa peça está dentro. De uma galera que já ouviu bastante coisa, de uma galera que já entendeu bastante coisa, mas ainda está muito presa nos seus entendimentos e nas suas religiosidade, nos seus costumes, e aí a gente joga tudo que eles chegaram até ali, né? E daí, voltando para o nosso texto, para entender o critério, a gente vai pegar desse contexto maior, Mateus 7, que é o fim do Sermão do Monte, onde Cristo fala:
aqueles que ouviram das minhas palavras e não praticar é como aquele que constrói sua casa na areia. Vem o vento forte, a chuva forte e a derruba. E aquele que ouve minhas palavras e a praticar é como aquele que constrói sua casa na rocha. Vem a chuva, vem o vento forte e não a derruba. Então, esse é o critério, certo? O que a gente pode entender? Que o não praticar seria aquela pessoa que estava sem a veste no casamento. E o praticar seria aquela pessoa, todas as outras que estavam com as vestes corretas. E o praticar, eu não estou falando de obras, eu estou falando do conjunto que é o critério, ter Cristo como Senhor e Salvador e ter a sua vida transformada. E aí, Mateus do 5 ao 7 vem, certo? Os frutos vão vir a partir disso. O pontapé inicial é entregar a vida para Cristo e a partir disso as coisas vêm com a ajuda do Espírito Santo. Então esse é o crivo do rei para com aquela pessoa que não estava trajada correta. Opa, peraí, eu criei um critério e todas as demais estão dentro desse critério, só você não. Beleza? E esse é o problema. Esse é o problema dessa pessoa, de não estar correspondendo ao critério esperado. E aí a gente entra no grande dilema das nossas vidas agora. Como viver essa vida transformada, né? Como conseguir viver com esse conjunto, como conseguir viver tendo esse critério. Jesus conclui no final do nosso texto que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Sem analogias e o mais simples possível, a gente pode tentar entender que muitas pessoas vão ter oportunidade, como aquelas tiveram, e elas não quiseram se sujeitar a esses critérios de Deus. E isso vai ser o nosso dilema constante, essa briga interna nossa entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O nosso ego e ser sujeito à vontade de Deus. Aquela pessoa que estava trajada diferente, ela estava querendo dizer para Deus, olha, eu sei como viver, eu sei como levar minha vida, eu sei como tomar minhas decisões, eu sei como me vestir. E quando o rei diz que ela não pode permanecer naquele lugar, ele diz para ela, não, tu não sabe como viver, não, tu não sabe como se vestir. Eu te darei a forma de se vestir, eu te darei a forma de viver. E esse é o grande dilema, né, da nossa vida. Acho que essa é a grande dificuldade do nosso viver. Deixar Deus guiar, deixar Deus conduzir, ou se entregar e buscar as coisas do reino e ter essa luta interna. O Paul Washer vai falar, né, que num deserto, Deus for um copo d'água, a gente vai ao contrário. Então, o nosso íntimo corre para longe de Deus, sabe? O nosso interior corre para longe de Deus. E essa é o grande dilema da nossa vida, a briga entre o nosso ego, o nosso ser, tomar as decisões ou se sujeitar à vontade de Deus. A grande sacada está aí. E já para finalizar, falei que ia ser rápido, então vamos trazer tudo que a gente falou. Bem simples, tudo isso a gente já ouviu diversas vezes, mas no texto, no livro do C.S. Lewis, ele diz que muitas vezes a gente precisa ser mais lembrado do que ensinados. E eu gosto muito dessa observação, eu gosto muito de quando Davi, nos Salmos, fala que ele conversa com ele mesmo, dizendo, ó, minha alma, porque estás triste, ó, minha alma, porque estás triste. Então, eu gosto muito de trazer e de pensar também
em algo que a gente já aprendeu, mas a gente ser lembrado a todo momento, todo dia, porque é muito fácil a gente se esquecer, ou muito fácil a gente deixar como muleta, né? Tipo, eu já vivi isso uma vez, então isso me dá crédito para agora, sabe? A gente, as nossas experiências anteriores nos dão crédito agora, mas não, a nossa vida é constante, então a gente precisa ser lembrado a todo momento. Beleza? Os convidados não receberam, os outros que não eram para ser convidados não estavam na lista receberam. Tinha um doido lá com as vestes que não era coerente, daí o rei, numa atitude bondosa, vai lá, amarra ele e joga ele fora, e mostrando que para estar ali tinha que respeitar os critérios. Jesus fala quais são os critérios, precisa me aceitar como Senhor e Salvador e viver uma vida transformada. E a gente entra no dilema de nossas vidas, como viver então essa vida transformada, como estar trajado corretamente para estar nesse banquete, como estar sujeito cada dia à vontade de Deus, não à nossa vontade. E aí eu acho essa sacada demais, assim, para a gente tentar e responder, ou não responder, mas tentar ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a essa vida diferente, essa vida transformada, viver dia após dia diferente. A gente vai ter uma resposta de Pedro que para mim foi sensacional e totalmente incoerente para a pergunta, mas foi algo que me fez cada vez mais pensar diferente. Está em João 6, lá no finalzinho, 60 e poucos lá, Jesus está falando para uma galera e aí Jesus começa a falar umas palavras difíceis e uma pregação mais difícil, mais pesada e pedindo mais compromisso, pedindo mais entrega. E muita daquela galera que ouviu começa a deixar de seguir Jesus. Muitos deles acabam deixando. E aí Jesus vira para os 12 apóstolos, e pergunta, vocês também não querem ir? E aí Pedro responde para Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? A pergunta foi, vocês também não querem ir? Qual que seria a resposta lógica? Para onde iremos? Não para quem iremos. E aqui está a grande sacada de tudo, porque Pedro mostra que não é a questão de geografia, não é questão de lugar. Pedro nos mostra que ele não está interessado nisso, que o grande valor da vida dele é com quem ele vai estar. E aí a gente entra em uma linha de raciocínio muito grande, porque o céu, então, só se torna o céu, ou o céu só é o céu porque Jesus vai estar no céu. Porque o que importa é quem vai estar lá, não aonde vai estar. Então, Cristo, a ligação que Pedro nos dá, o entendimento que Pedro nos conduz a pensar, é que a gente precisa ter esse relacionamento, certo? A gente precisa ter essa conexão de que o lugar não é importante. Pedro podia falar que, sei lá, eu quero ir para o monte, eu quero ir, mas não, eu preciso estar contigo porque tu és o meu céu, tu és o meu reino. Então, isso nos faz entender que o reino de Deus é o nosso relacionamento com Cristo. Isso nos faz entender que aquela festa de casamento é andar com Cristo. Isso nos faz entender que a gente só vai poder estar trajado da maneira correta. Isso nos faz entender que a gente só vai respeitar os critérios quando a gente tiver um relacionamento com Cristo. E isso é fácil, mas é difícil. Porque o nosso eu vai sempre brigar. Mas então não é algo impossível, porque é algo relacional, é algo que a gente
pode ter todo dia, é o que a gente pode criar todo dia, é o que a gente pode se esforçar para fazer todo dia. E Pedro entendeu muito, sabe? Tipo, a galera estava atrás de milagre e Pedro fala para quem iremos. Assim, assim eu fecho esse conteúdo que eu queria trazer para a gente. Eu vou passar novamente para que fique talvez claro na linha de raciocínio, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Cristo nos convida para vivermos o seu reino. Podemos entender que aquela festa é o reino de Deus? Podemos. Então, Cristo nos convida para vivermos o reino. Mas, para isso, a gente precisa estar de acordo com os critérios de Cristo. Não dá para viver o reino de qualquer jeito. Tem critério para ser respeitado. E a gente só vai respeitar esse critério, a gente só vai ter uma vida, a gente só vai poder participar da festa, a gente só vai poder estar nesse reino quando a gente tiver um relacionamento com Cristo. Então, assim, a gente vai poder experimentar o reino de Deus. Isso que é muito legal. E a gente vai poder experimentar o reino de Deus aqui e agora. Ainda talvez não em plenitude, ainda talvez não completo, mas um vislumbre, né? Um vislumbre do que é a glória. E Pedro entendeu isso e falou: contigo eu posso viver o reino aqui. Contigo eu posso participar da festa. Contigo eu tenho o direito de estar no grande banquete. E esse banquete é aqui agora. Vai vir a celestial, o céu, vai vir a vida eterna. Mas a gente já pode viver um vislumbre dele aqui, a gente já pode viver um pedacinho dele aqui. E a minha oração, o meu desejo do fundo do meu coração é que a gente consiga viver esse pequeno vislumbre do céu aqui, que a gente consiga viver essa festa, essa bodas aqui. Amém? Assim eu concluo, e que Deus nos abençoe. Amém.